Bom dia aos irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã. Queria falar hoje sobre a paz. Hoje a gente vive em tempos de paz, né? Dá para se dizer que no Brasil temos paz, né? E até a concepção para o mundo, paz é simplesmente o contrário de estar em guerra, de estar em luta. E nós, como povo de Deus, hoje a gente pode dizer que temos uma sensação de paz. O que não é a história do povo de Deus. A história do povo de Deus é marcada por muitas guerras, por muitas lutas o tempo todo. Na verdade, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver mais guerras, mais lutas do que paz. O tempo todo, eles guerreando, eles lutando, eles tendo que combater alguma coisa do que viver em paz. E a paz era algo com que Israel sempre sonhava. E uma das promessas que Deus faz para o povo de Israel é haver paz. Durante alguns reinados, a Bíblia até menciona, no reinado do rei Judá teve 7 anos de paz, teve tanto tempo de paz, e depois teve guerra. E hoje a gente não tem essa mesma sensação, essa mesma relação do que é paz e do que é guerra. Para a gente, paz hoje é o contrário de perturbação. E viver em paz é um estado de espírito onde que a gente consegue fazer as coisas, onde que a gente consegue viver bem. E infelizmente a nossa paz ela é afetada por várias coisas, né? O que é que nos perturbam a gente? Então são coisas do nosso trabalho, são pessoas. Infelizmente tem pessoas que têm esse dom de tirar a paz. A gente pode até não perceber, mas você já deve ter um dia na sua casa, tá tudo bem, de repente chega alguém e fica com aquela clima, aquela sensação, a pessoa vai embora e o problema é que a perturbação da pessoa continua. E a paz ela some. A Bíblia dá diversas advertências para nós não sermos esse tipo de pessoa. Salomão, que era um homem muito sábio, em Provérbios, ele fala em relação a isso, até no relacionamento. Ele diz lá em Provérbios 25, 24, ele fala: melhor é morar num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Ele dá a perspectiva dele como marido. Uma mulher que tira a paz dele, que briga o tempo todo, é melhor morar sozinho em cima do telhado do que numa casa com uma mulher que é briguenta. Entenda aí, uma pessoa briguenta, uma pessoa que tira a paz, uma pessoa que vai ali para trazer perturbação. E a paz, ela é uma promessa de Deus. Então por que a gente tem essa sensação de que algumas pessoas vêm para tirar a nossa paz e às vezes a gente também é usado para tirar a paz dos outros, né? Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19, Deus ele dá algumas advertências quanto a esse tipo, essas pessoas que brigam, que promovem a briga, que retiram a paz. Ele diz assim, a partir do versículo 16 de Provérbios 6: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. O coração que maquina pensamentos perversos, 4. Pés que se apressam para correr para o mal, 5. A testemunha falsa que profere mentiras, 6. E o que semeia contenda entre irmãos, 7ª coisa, que a alma do Senhor abomina. A pessoa que promove a briga, a pessoa que semeia a contenda, justamente para tirar a paz, justamente para que o irmão fique mal com o outro. Quando você olha aí as coisas que Deus odeia, e você olhando no Antigo Testamento, onde existiam muitos mandamentos, você imagina, né? Deve ser algum pecado cabuloso. Engraçado que nessa lista não aparece adultério, não aparece sexo fora do casamento, não aparece um monte de pecado que, para a nossa mentalidade hoje, ele é muito mais grave. Mas nessa lista está 2 vezes a mentira, e aquele odeia é que semeia a contenda entre os irmãos, que a alma do Senhor abomina.
ele é muito, o autor aqui de Provérbios, ele é muito explícito no que ele diz, de como isso incomoda o Senhor, de como essas pessoas que são utilizadas justamente porque tiram a paz, as que semeiam contenda. E a nossa missão é justamente o contrário. A nossa missão ela é buscar a paz. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. No domingo passado, o Otávio falou também sobre o caráter do cristão, sobre as coisas que o cristão deve buscar. Está aqui uma delas: ser pacificador. Ser pacificador é ser mais do que juiz, né? Juiz, ele entra numa briga, numa discussão para definir quem está certo, quem está errado. O pacificador não. Ele está lá para ouvir os dois lados e para que os dois lados entrem em paz, não entrem em acordo, entrem em paz. A gente usa o termo fazer as pazes para a reconciliação. Então, paz, ele é uma palavra relacionada à reconciliação. Salmos, no seu capítulo 34, versículo 14, o salmista diz assim: aparta-te do mal, faze o bem, busca a paz e segue-a. O mesmo texto, da mesma maneira, a Bíblia ela é muito completa, ela é muito perfeita. Em 1 Pedro 3,11 está escrito exatamente igual, com as mesmas palavras: aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Aqui, quando Pedro, o salmista, diz para a gente buscar a paz, significa que não necessariamente você vai ver paz o tempo todo, e que a gente precisa buscar a paz, e que é natural que venham pessoas, e venham problemas, e venham perturbações que queiram te tirar a paz. Mas nosso papel, nossa missão: apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Vamos ler alguma recomendação que Jesus trouxe para os seus seguidores em Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Lucas 10, versículos 5 e 6. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho, a primeira coisa que ele mandou dizer quando chegar numa casa é que a paz seja nesta casa. Se a gente for visitar alguém e não for para levar paz, eu acho que é melhor a gente não ir. Essa é a missão dos seguidores de Jesus: levar paz ao mundo. No capítulo 14 e 19, aí Paulo, quando ele fala do assunto de paz, o apóstolo Paulo, ele já fala um pouquinho mais difícil. Ele diz que a gente deve se esforçar para isso. Ele fala: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. No capítulo 12 também de Romanos, versículo 18, ele fala: se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo, ele escrevia muitas cartas, mas também não fala na Bíblia as cartas que ele recebia dos irmãos, né? Então ele recebia através de algum outro irmão: olha, vim de tal lugar e estou sabendo que está acontecendo isso na igreja. Paulo recebia várias recomendações, e olha, em tal igreja está tendo contenda, os irmãos estão brigando, os irmãos estão se afastando dos outros por N problemas. E Paulo, nas suas cartas, em vários momentos, ele escreve para que os irmãos se reconciliem. Paulo, ele não procura entender qual foi o erro de cada irmão. Ele não procura saber por que ele brigou com o outro. Quem que tem razão? Quem está certo? Qual lado está certo? Qual história que é a verdade? Essa não é a preocupação de Paulo. O Paulo, ele falou assim: o que depende de você? Você se esforce para fazer em paz, para andar em paz. Por quê? Porque uma coisa que Deus odeia, abomina, é aquele que semeia contenda os irmãos. E ele fala isso para que a igreja fosse unida, para
para que a igreja andasse junto no mesmo propósito. E quando tinha essas contendas, geralmente as pessoas se afastavam e, em vez de fazer a obra de Deus, as pessoas faziam menos. E esse não é o objetivo. Por isso que a nossa missão como seguidores de Jesus é buscar a paz, seguir a paz, fazer a paz, né? Então, eu acho que essa tem que ser a nossa oração. Quando a gente pedir para Deus qual é a mensagem que eu quero levar, é que eu, quando chegar na casa de alguém, as pessoas saem e falam assim: nossa, depois que ele saiu, tá tão bem. As pessoas, quando entram na sua casa, falam assim: nossa, eu gosto tanto de vir aqui, porque não sei explicar. As pessoas, quando percebem isso, é um testemunho nosso. Pessoas começarão a visitar a sua casa e vai perceber que tem um clima diferente, tem alguma coisa, e é a paz. Mas que paz é essa? João 14, 27, versículo, Jesus ele explica: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz que nos habita, a paz que Jesus deu. Jesus ele fala que essa paz é uma paz diferente do que a paz que está no mundo, porque ele diz que ele dá essa paz diferente da maneira com que o mundo a dá. E você pode perceber que quando você está em paz, você consegue fazer muitas coisas. Mas se você não estiver em paz, às vezes a gente não consegue nem tomar uma decisão. Na minha vida mesmo, tem várias coisas que você fala: será que eu devo fazer isso? E quando eu vou fazer, você não sente paz. É Deus falando com a gente que talvez aquilo não seja da vontade dele. Porque a paz que Deus coloca pra gente é: não perturbe o vosso coração, não se turbe. Se a gente estiver preocupado com alguma coisa, também é ausência de paz. Não tenham medo. Como é que Jesus ele dá essa paz? Aqui no versículo 14, 27, ele só diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Jesus ele nos dá a paz quando ele diz pra gente a esperança da vida dele. As pessoas que estavam lá ouvindo essa mensagem estavam preocupadas. João Batista anteriormente veio a Israel e começou a falar: olha, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus é chegado a vós, está acabando o tempo, Israel, se reconcilie, alguma coisa está para acontecer. O povo, quando viu isso, começou a ficar preocupado, começou a ficar com medo. E durante 400 anos não havia nenhum profeta em Israel. E então chega Jesus, começando a trazer as mensagens da parte de Deus, incontestavelmente, questionado por fariseus e escribas. Eles tentavam cercar a Jesus, mas tudo que Jesus falava ia de acordo com as escrituras. O povo ficou muito preocupado a respeito da própria salvação. E Jesus ele fala assim: não se preocupem, não fiquem preocupados. Por quê? Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E eles ouviam falar sobre guerras, eles ouviam falar sobre lutas, sobre muitas aflições. Os apóstolos que presenciaram, que andaram com Jesus, sentiram isso muito mais na pele. E mais para frente, eu queria que vocês abrissem no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está a maneira como que Jesus explica como é que a gente vai ter paz. Ele diz aqui: eu disse essas coisas. Que coisas são essas? Antes disso, Jesus está falando que ele vai morrer, que as pessoas vão perseguir eles. Então ele está preparando o povo para o que ia acontecer. E ele continua dizendo: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em quem que a gente tem paz? Em Jesus. E ele pausa e ele continua: nesse mundo tereis
aflições? Está aí a resposta. Se você não estiver em paz, se você estiver sentindo falta de paz, é porque você não está em Jesus. Se você está tendo uma aflição, perturbação, é porque você está neste mundo. E é isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Eu estou falando essas coisas para vocês não se preocuparem, para vocês não terem medo. E se vocês sentirem falta de paz, voltem para mim. Por quê? Porque em mim tereis paz. E neste mundo vocês terão aflições. Parece óbvio, porque todas as coisas que nos tiram a paz estão nesse mundo. Não está em Jesus. E toda vez que a gente olha para esse mundo, a gente vai se decepcionar ou com pessoas, ou com próprias frustrações. Não é? Paulo, ele se decepcionava com os próprios pecados. Ele falava: Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque até o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E Jesus está falando que não é para a gente olhar para essas coisas, é para a gente olhar para Ele. E que se a gente olhar para Ele, o resultado é: teremos paz. Teremos paz e teremos a esperança. A paz que Jesus ele coloca é esperança. Por mais que às vezes a gente não esteja vendo ou não esteja vivendo a paz, quando a gente olha para Jesus, a gente lembra de uma coisa: Ele é fiel e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso nos dá esperança, isso nos dá paz. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, Paulo também tinha ouvido que na igreja de Filipe os irmãos estavam preocupados, eles estavam sofrendo com várias coisas. E ele escreveu isso: não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele está falando aqui de uma paz completa, de uma paz que engloba tudo, todas as nossas preocupações. E às vezes a gente, quando está ansioso, a gente não consegue perceber isso. É natural que em 2018, nesse século, a gente vive ansioso, pensando na próxima. A gente vive a semana, começa a segunda-feira já pensando no final de semana. A gente inicia o semestre na faculdade já pensando nas férias. A gente inicia o ano de trabalho pensando no próximo ciclo, no próximo período onde a gente vai ter outro recesso de férias. A gente nunca está pensando ou vivendo no que está acontecendo. A gente está sempre pensando no presente. A gente está aqui nesse culto olhando no relógio, pensando no almoço, pensando na final da Copa. A gente vive ansioso. E o que a Bíblia fala é que isso, infelizmente, faz parte do nosso ser. Essa ansiedade faz parte do nosso ser. E o que Paulo escreve para Filipe é que a gente anda ansioso, né? E a recomendação é: não andemos ansiosos. Quando é que essa situação ruim vai passar? Quando vai chegar a minha próxima viagem, Jorge? Quando que vamos fazer tal coisa? Quando que a gente vai fazer? Não andar ansioso. A única maneira da gente não andar ansioso é apresentando os nossos pedidos a Deus. E ele diz que a paz dele vai exceder todo o nosso entendimento. As pessoas não vão entender: nossa, mas como é que você está assim tão de boa? Você não está vendo tanto problema aqui na sua vida, não? Seu problema de saúde, sua conta no negativo, você não está vendo seus problemas? Como é que você está andando com essa paz? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Deus. Esse é o recado. Quando o Paulo escreve isso, ele é tão profundo que cada vez que você lê esse texto, a gente começa a entender o que é que Deus quer. Ele quer que a gente não se preocupe, Ele quer que a gente não tenha medo, Ele quer que a gente mantenha a esperança nele. E ao fazer isso, e ao tirar o nosso coração disso,
Ele nos completa com paz. Ele guarda o nosso entendimento. O que será que eu vou fazer amanhã? Qual decisão que eu devo tomar a respeito disso no meu trabalho? Será que eu devo seguir por esse caminho? Será que eu mando hoje meu chefe para aquele lugar ou eu mando amanhã? Calma. O que Paulo descreve, a mensagem de Deus para a gente é: coloque essas suas petições para Deus, mas coloque de verdade, que a paz dele vai encher o seu coração, vai guardar a sua mente disso. E ao guardar, a gente vai ter essa sensação de paz. A paz, ela é tão promessa que no Antigo Testamento, Deus fala que aos justos ele dá a paz, e aos ímpios ele dá guerra, ele sofre guerra. Então, para a gente ter paz, também é uma bênção de Deus. O Salmo, capítulo 4, versículo 8, quem puder ler. Salmos. Capítulo 4, versículo 8. Quando a gente fala em paz, como que é a imagem de uma pessoa que está em paz? A gente pensa em alguém em silêncio, em alguém quieto, feliz, numa criança dormindo. Olha o que o salmista diz: em paz também me deito e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Até o nosso sono, ele é o resultado da paz que Deus dá. Em outra versão ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a oração que o salmista fazia. No outro texto ele fala como o ímpio ele dorme, que ele dorme, ele vira para um lado, ele vira para o outro, e a preocupação não deixa dormir. A Bíblia diz que ele é uma promessa de Deus para a gente, até isso, até dormir, até deitar e logo adormecer e sentir paz. O salmista diz: porque só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. E o que a gente precisa é colocar o nosso coração nessas coisas. Talvez quando a gente lê essa mensagem e a palavra de Deus, ele diz que a palavra dele produz fé na gente, é isso. Se a gente não sabe que até isso é um dom de Deus, como é que a gente vai pedir? Como é que a gente vai pedir por paz? Às vezes você nem tinha percebido o quão falta de paz você tinha. Aliás, a paz a gente só percebe que a gente tinha quando alguma coisa tira a paz da gente. Que, nossa, eu estou perturbado, nossa, que clima estranho, que sensação estranha. Você não percebeu que você estava em paz antes. Você só percebeu que agora você não tem mais paz. E é por isso que eu vim retomar esse assunto. Que o nosso papel como cristão é buscar paz com todos. Paz no sentido de reconciliação. Eu preciso promover a paz. Eu preciso sair, que as pessoas me olhem e tenham paz. E que no meu coração e que as minhas perturbações, quem vai me dar paz e quem vai me dar segurança é o Senhor Deus. Por quê? Porque é promessa dele. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Eu queria ler Romanos, no capítulo 15, versículo 33. Romanos, capítulo 15, versículo 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém.